Boa noite, estamos mais uma vez então no programa Asaprev em Foco pela TV Galega de Blumenau. Nós hoje estamos com uma visita bastante importante, uma pessoa muito assim que trabalha com o associativismo, que se dedica, e nós temos a honra de receber hoje a Marileia Sestrem, que é assistente social. Marileia, boa noite. Boa noite, Suzete. Primeiro, eu quero agradecer de coração o teu convite. E quero dizer também que eu me sinto honrada em estar aqui falando para os telespectadores da TV Galega. Enfim. Isso, Marileia, você sempre foi uma pessoa assim bastante comprometida, inclusive antes de você se formar como assistente social, você se dedicou lá na Asaprev bastante. Era diário, né? Não era o trabalho que você fazia na Asaprev, né? Sim, Suzete, eu até trabalhei por um período lá. Eu recebi um valor simbólico, mas eu trabalhei lá. Aí depois eu saí de lá, mas assim, eu saí de lá porque eu recebi propostas de trabalho, né? Mas eu nunca saí da Asaprev. Eu fiz parte da diretoria da Asaprev por 17 anos. Né? Eu estava fazendo as contas e depois, pelo meu compromisso de trabalho, eu não pude mais conciliar horários, eu não pude mais sair mais cedo, né? Aí é que eu deixei de fazer parte da diretoria, mas sabes que eu estou lá de vez em quando. Sim, com certeza. A Marileia é uma pessoa bastante especial, porque ela é uma pessoa que gosta do associativismo, né? É uma pessoa comprometida, né? Já trabalhou na Asaprev, participou da diretoria e logo talvez ela vai voltar, né? Porque ela tem um trabalho hoje, né? Mas, pelo que ela me contou, logo ela vai dar uma paradinha. Então, Marileia, gostaria sim de que você nos falasse como é que você leva o teu dia a dia, quais são assim, né, qual o trabalho que você realmente faz a coisa acontecer? Bom, o meu dia a dia é bem corrido, é bem intenso, porque eu trabalho no CRAS da Fortaleza, o Centro de Referência da Assistência Social. O Centro de Referência da Assistência Social é a porta de entrada para a política de assistência. E além do meu trabalho, as pessoas dizem que eu tenho dedo verde, mas na verdade o que eu tenho é muita paixão pela natureza, amor, respeito, cuidados, né? Além do meu trabalho, eu cultivo orquídeas, eu tenho a minha hortinha lá para o meu consumo próprio, as minhas verdurinhas, que quando elas, digamos assim, quando eu não dou conta eu divido, né, com os vizinhos também. Eu tenho plantação de suculentas, eu tenho um pé de cacau que tá a coisa mais linda, bem carregado de cacau agora. Beleza. Interessante. Uhum. E assim, eu tenho ervas de chá, eu tenho bastante plantinhas lá que precisam de cuidados. E o que mais me tira tempo são as orquídeas. Porque as orquídeas, elas, digamos assim, ó, eu tenho elas lá no viveiro lá atrás, quando elas florescem eu boto lá na varanda. Aí as pessoas dizem assim, meu Deus, que coisa linda! Eu não tenho sorte com orquídeas, mas elas não sabem que aquela orquídea ali tem 11 anos. 11 anos de cuidado, 11 anos de adubação, 11 anos de, como é que eu posso dizer, de cuidado, digamos assim, verificação se tem pragas ou não, né? E as pessoas não têm esse cuidado. Elas querem levar uma muda, né? Porque todo mundo gosta. Mas leva para casa e espera que floresça no outro ano. E não é por assim, não é por aí, não é bem assim. Tem que ter paciência, a orquídea tem que ter paciência. E para isso, né, tem que gostar. Porque senão tu não consegue.
Ô Marileia, também assim, ó, você no teu trabalho lá, né, como assistente, você tem um contato bastante grande com as pessoas idosas, né? Sim, sim. Uma época, você sabe, eu até tinha grupo de idosos, vocês já tiveram lá, né, como convidados. E só que assim, depois da pandemia não voltou mais o grupo de idosos, porque os idosos são pessoas mais vulneráveis, né? Então ninguém se arriscou ainda a fazer grupo de idosos. Tá vendo? Assim, ó, olha a necessidade, né? Os idosos hoje, eles acabam só ficando em casa e daí bate aquela tristeza, né? Porque todas as pessoas gostam de passear, de visitar alguém, um familiar, um amigo, uma amiga. E por causa da pandemia, né, que ainda se estende, né? Nós ainda temos esse compromisso de estarmos em determinados lugares com máscara, né? E cuidado às gripes e tudo mais. Então, os idosos realmente hoje são assim bastante vulneráveis, bastante fragilizados, e a gente tem que ter essa preocupação, né? Então eu vejo assim, a ASAPREV, ela tem, né, alguns eventos, atividades, ações que envolvem as pessoas mais idosas, né? E às vezes dizem assim, ah, mas a fulana não veio, o seu fulano também não veio. Mas por que não vieram? Porque qualquer alteração que dá no clima, ou muito vento, ou chuva, né? Ou muito frio, pronto, o idoso ele já se sente, né, pensando assim, bom, acho que eu não vou sair de casa, né? Então, como dizem, tem que cuidar muito para ficar em casa, mas assim, o ficar em casa também tem que ter um limite. Não pode ser, porque as pessoas acabam ficando entristecidas, né? Porque não vem mais os seus familiares, os seus amigos, não vem as novidades, o que está acontecendo no dia a dia. Então, Marileia, eu vejo assim que o trabalho com os idosos tem que ser muito assim, com frequência, né? Tem que ter frequência. Exatamente, ter ser contínuo, né? Contínuo, exatamente, contínuo cuidado, né? E fala, pode falar. Então, assim, ó, como eu estou saindo, em respeito àquelas pessoas que a gente criou vínculo, né, os idosos, eu faço contato e todas elas sentem saudade do grupo, né, de quando elas participavam. E algumas, elas reclamam, elas se queixam que já não conseguem mais sair de casa porque tem dores, problemas de saúde, dor numa perna. Outros não conseguem mais, mesmo se locomover, depende de alguém que os leve e não tem mais ninguém em casa, né? Às vezes moram sozinhos, não tem como se locomover, mas eles sentem muita falta de alguma atividade. Com certeza. Então, assim, Marileia, né? Uma das preocupações, né, seu Hildo, lá da ASAPREV, é realmente oportunizar, né, umas horinhas de lazer, como nós temos ali a tarde de jogos recreativos, temos o artesanato, então a gente vai se envolvendo. Eu lembro, assim, nós tivemos temos um evento através da Federação das Associações, né, de Santa Catarina, que chama-se Mulher Fiapesc. E na segunda edição, eu convidei a Marileia e também foi a psicóloga Silvana. Um dia ela vai fazer parte aqui do nosso programa. E nós fomos a Florianópolis, não é, Marileia? E a Marileia disse assim, nossa, mas assim, o que será que seria mais interessante colocar, qual é o tema, né? Daí a Marileia disse assim, eu acho que eu vou falar sobre a violência doméstica, né? Aí foi um desafio para a Marileia, mas foi um desafio que deu um resultado. Certo? A Marileia conta, você recebeu até um convite, né? Sim, eu recebi um convite para ir para Uruguaiana, né? Falar a mesma palestra, fazer a mesma palestra, mas depois por problemas de locomoção a gente não acabou não indo. Sim. Mas assim, ó, foi bem interessante, foi bem interessante. Marileia, assim, essa questão da violência, né?
até contra o idoso também, né? Sim, também tem É violência bastante contra comum, o né? idoso. Sim, a gente sabe que existe violência contra o idoso. E assim, ó, a violência, ela é complicada, principalmente contra o idoso, aqueles que têm cuidadores, né? Porque o cuidador às vezes ameaça o idoso, né? Certo. Se contar, vai ser pior, ele vai bater, né? E o idoso, com medo, não fala e continua sofrendo violência. Bem isso. Então, para os familiares que têm idosos, é muito interessante prestar atenção naquilo que o idoso fala, mas também naquilo que o idoso não fala, no comportamento do idoso. Porque se o idoso é uma pessoa ativa e deixa de falar, é um comportamento diferente que tem que ser investigado, né? Ou se ele é aquela pessoa falante que de repente não fala mais, também tem que ser investigado, porque pode estar sofrendo violência. Olha, vejam só, né, o que ela está falando, que o idoso às vezes quando ele é bastante expansivo, alegre, conversa e tudo, e de repente ele se retrai, né, e começa a ficar muito quieto, é um alerta. Eu acho que vejo bem. Exatamente. Bem isso, é. E assim, em Blumenau a gente tem acompanhado, né, os noticiários e eu sinto, né, eu vejo que cada vez mais a violência, né, contra a pessoa idosa é crescente. É frequente e crescente, é verdade. Né? A gente não sabe mais assim como a gente vai agir, como a gente vai se defender, né? É uma questão que é difícil como cuidador de idoso, né? É uma profissão que está em alta, né? Em alta, exatamente. Está em alta porque as pessoas estão envelhecendo mais e cada vez precisando mais de cuidador, né? Isso. Que bom que a gente envelhece, mas eu penso assim, é bom envelhecer com saúde, né? Envelhecer com saúde. Eu penso dessa forma. Eu penso que vale a pena a gente viver aqui enquanto a gente tiver autonomia para gerir a própria vida, né? Sim. Mas quem decide isso não somos nós, né? Marileia vai continuar no segundo bloco. Só um instante.